Bom, são 7h47. Um bom dia a todos os ouvintes que estão chegando agora aqui no Folha no Ar. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, estou fazendo as férias do Cláudio Nogueira. Muita gente escrevendo, mandando um abraço para o Cláudio Nogueira. E eu volto com o Arnaldo Neto e com o professor e secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Feres. Professor, eu queria que muitos ouvintes, antes de termos um pequeno problema no nosso Facebook, muitos ouvintes perguntaram sobre as 240 escolas. Quais são, na realidade, as escolas que estão sob reforma ou manutenção e se existe uma previsão para isso? Permita só, Marcos Antônio, que eu fiquei com uma dívida no bloco anterior de trazer um esclarecimento com relação claro. Contato, né, que talvez até pelo meu entusiasmo e desejo, né, eles deveriam receber também o piso salarial do professor. Mas o Arnaldo já estava dando mais ou menos esses sinais, eu preferi confirmar com a nossa equipe técnica e, de fato, apesar da minha torcida, né, vale ou prevalece o edital para o qual eles concorreram. Então, infelizmente, isso não alcança os professores de contrato, a questão do piso salarial, tá? Foi um achismo meu, por isso eu disse, é o meu entendimento, talvez muito mais no sentido de torcer, mas fiz a coisa prudente, que é de consultar para que a gente tenha a informação precisa. Então, não alcançará, portanto, os profissionais contratados, de contrato nosso. Bom, mas a sua pergunta, então, Marco Antônio, eu acho que ela é muito relevante, né? O ano passado eu dizia, a gente discutiu muito saúde na educação, né? Agenda de ensino híbrido, distanciamento, biossegurança, vacinação, então, testagem mais ao final do ano. E nós conseguimos, apesar das dificuldades de um ano de pandemia, que não é simples, que não é fácil, nós conseguimos chegar a pelo menos 70, a gente ficou entre 70 e 75 unidades escolares que funcionaram já em 2021, né? Bom, então, que realidade nós encontramos? É muito comum, né, quem chega numa nova gestão usar o termo terra arrasada, né? Isso é até meio clichê, mas eu posso dizer a vocês que a gente tem que evidenciar o que significa uma terra arrasada. Se a gente assumiu em janeiro, a primeira coisa que a gente fez foi propor ao prefeito que tivéssemos uma retomada, uma mudança de lei no ano passado, né, logo no início do ano letivo, para que tivesse uma retomada da regência, porque em 2020, o que aconteceu foi que foi interrompida a regência, descompromissou-se os professores de ter que estar dando aula, né, já não recebia regência, como é que ele ia estar atuando em sala de aula, né? Só teve um semestre de aula, ou seja, o correspondente em 2020 a um semestre de aula. O outro semestre nós tivemos que assumir. Então, nós fizemos no ano passado, em termos educacionais, completamos 2020, um semestre, e ainda fizemos 2021, integralmente. Poxa, isso dá um pouquinho de trabalho, né? Para quem tem de educação, isso dá um pouquinho de trabalho, né? E nós fizemos, honramos, fizemos a agenda de recuperação, né? Agenda de recuperação da aprendizagem desde o ano passado, iniciamos o ano com um portal de conteúdo para os professores que não tinham nenhum apoio, nenhuma forma de responder, nada. Não havia contratos, que supõe-se que a educação não pare, né? Você tem continuidade de um para o outro. Então, não tínhamos contratos dos mais diversos. Um deles, que nós não tínhamos, era contrato de manutenção de escola. E as escolas não estavam nada boas. É sabido também para quem lida com a educação e sabe da realidade do município de Campos. Bom, para além disso, nós, então, começamos a ter outros prejuízos, porque os RPAs já tinham tido seus contratos interrompidos, então não havia vigia nas escolas. O início do ano foi bem difícil, nós tivemos muitas perdas, arrombamento nas escolas, tivemos furto de toda a natureza. Hidrômetro, por exemplo, para mim é algo inusitado. Por que alguém rouba um hidrômetro de uma escola? E quando você rouba, muitas vezes você fica com a água saindo ali, né, direto, né? Então, depois descobrimos, né, por que isso estava acontecendo. E aí conseguimos conter esse tipo de problema. Parte de fiação elétrica, né, mobílias, enfim, perdemos com muito vandalismo. Ou seja, nós, logo no início do ano, nós tivemos um retrocesso gigantesco
Então, a rede municipal, ela ficou realmente numa situação que já era ruim, muito ruim, em 2020, e ela ainda ficou pior no primeiro semestre, porque a gente estava sem vigias, reconstruindo esse processo, e todos acompanharam, né, que estavam no município, a dificuldade e a penúria que foi fazer gestão no primeiro semestre, né? E no momento que se assume e não tinha uma agenda de planejamento, é o que a gente chama de política pública, né? Não tem a ver com o estilo do governante ou a prioridade do governante. Serviços de educação são serviços continuados, ele não pode ser interrompido, né? O único serviço de educação que a gente tinha, à época funcionando, era o chamado serviço de internet, um contrato que a gente tem de fornecer internet para todas as escolas. Era um serviço que na prática não estava funcionando. Os diretores de escola diziam que não tinha internet. Num período de pandemia, a gente inicia o ano pagando internet e sem ter internet para poder os diretores estarem se comunicando com a secretaria. Foi aí que a gente fez um trabalho direcionado, nesse particular, para resolver o problema da internet. Chamamos a empresa, repactuamos, conversamos, e eles revisaram tudo, e a partir de lá, a partir de então, nós nunca mais tivemos problema na internet, e aqui certamente tem muitos educadores, gestores, diretores que estão assistindo esse programa e sabem disso. Quando a gente pega para fazer um trabalho, o trabalho é feito com planejamento e para resolver, esse problema fica para trás, ele não fica voltando recorrentemente. Agora, falando da manutenção propriamente dita, esse estado de penúria que nós tínhamos, né, já em 2020, e que se intensificou no início do ano, porque não havia mão de obra, nem como contratar para fazer a proteção das escolas, dada a situação própria do município, no início da gestão Vladimir, nós fomos obrigados, então, a ir administrando com o que dava, principalmente o primeiro semestre. E o que dava era o quê? Era criar as condições que, num primeiro momento, nós focamos em 10 unidades escolares, para poder termos segurança do retorno às aulas no ensino híbrido. Isso foi feito, acompanhado por sindicato, acompanhado em parceria com as escolas particulares, foi acompanhado também pelo Ministério Público. Aí nós tivemos um agravamento da pandemia que fez com que a gente tivesse que fechar as escolas, ou seja, interromper a atividade de toda a ordem, mesmo não presencial, né, no que envolvia a presença na escola. Enfim, foi difícil o primeiro semestre, porque os meses de março, abril e maio ficaram muito comprometidos. Aí começando a ter muita perda de profissionais. Tudo isso é a parte externa, o que é visível. Internamente, nós construímos um processo, já falamos isso em outros programas aqui, um processo de contrato de manutenção diferente do que tinha antes, muito mais avançado. Hoje, a gente só paga pelo serviço que é feito. Antes, a gente pagava por serviço em expectativa. Você tinha um valor mensal a ser pago, e esse valor mensal era pago fazendo-se ou não o serviço. Você imagina se a gente seguisse com esse contrato no ano que passou, né? E agora, em 2022, nós teríamos que colocar uma fila, sabe? Uma grande fila de escolas esperando que a primeira recebesse o serviço, aí quando terminasse ia para a segunda receber o serviço de manutenção, talvez nós tivéssemos hoje 50 escolas e olhe lá para funcionar. Não é essa a realidade. Nós estamos essa semana com 210 unidades em funcionamento. Já vou detalhar isso. Então, o que foi feito foi um processo licitatório completamente diferente, né, daquilo que tinha sido concebido até então. Dividimos o município em lotes e, com isso, nós tivemos empresas distintas, cada uma enxergando 50 unidades dentro do seu território, outra enxergando 70 unidades dentro do seu território, e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos hoje fornecedores de serviços de manutenção que entregam a mão de obra, o material e a solução de serviço. Então, tudo fica na responsabilidade da própria empresa. Para dar um exemplo do que isso significa, só no período entre, a gente chegou a divulgar isso, inclusive, no período entre ali, a semana anterior ao carnaval e o próprio período do carnaval, porque a gente solicitou que não se tratasse esse período de carnaval como um período de interrupção de manutenção, nós tivemos dezenas de escolas que passaram por manutenção. Então, isso nos permite dizer o seguinte: o primeiro passo para que a gente possa abrir uma escola, sem sombra de dúvida, é a gente ter segurança para os estudantes. Mas as escolas também receberam, nesse período, que é importante deixar claro aqui, elas receberam toda a parte necessária no que diz respeito à alimentação, material de limpeza, material de biossegurança, material didático, enfim, um conjunto um enxoval completo, né? Porque isso tem imobiliários também, e isso é só o início, tá? Porque virão aí
também os equipamentos esportivos, que nós temos muito orgulho de ter feito a aquisição, porque não tinha nada, né? E fizemos da forma correta que tem que ser feito. Virão ar-condicionado, porque isso é valorização dos profissionais da educação, porque entendemos que tem escolas que precisam. É para todas? Não. Todas as salas de aula? Não. Mas estamos dando os primeiros passos. Compramos sofás também, para todos também? Não, mas para valorizar o espaço do professor. A gente tem que parar com essa história de achar que a educação de campus é simplesmente algo que o professor vai lá, como se fosse um professor horista, dá sua aula, não tem nenhuma intimidade com a escola, não tem nenhum prazer em estar na escola e vai embora. Não se faz educação de qualidade assim. E tem muito mais para vir. Nós temos os Chromebooks para os professores, porque não é uma agenda de pandemia, é uma agenda de educação de qualidade, porque daqui a 10 anos, nós não vamos ter esses meninos que estão com 5, 8, 10 anos hoje, não vão ter trabalho físico mais, o trabalho será digital. Isso aí não é história, só não vê quem não quer. Então é nossa preocupação. Outra coisa, teremos laboratórios de ciências, laboratórios de matemática nas escolas. Quem diz que rede pública municipal não tem que ter qualidade? Tem que ser serviço de segunda. Então, essas questões vão avançar na medida que a manutenção está avançando. Então, eu tenho que ter a manutenção, tenho que ter a escola segura. O ano passado, a manutenção avançou em 70 unidades. Começamos tardiamente. E fizemos um processo, que foi um processo licitatório, ainda em agosto, tá? E esse processo, ele começou a gerar resultados em maior escala já no final do ano, novembro, dezembro. Ainda assim, a gente já estava avançando com manutenções, criando outros mecanismos, como, por exemplo, nós construímos a nossa própria equipe de manutenção. Então, nós temos pessoas que fazem equipes, né? Compramos os equipamentos e fizemos capina nas escolas, parte de manutenção elétrica, parte de manutenção hidráulica. Isso tudo foi acontecendo até com profissionais que a própria Secretaria de Educação foi contratando. Então, nada ficou parado. Chegamos a 70 unidades para um ano difícil. Ninguém disse que no ano 2021 foi pandemia, sem vacina no primeiro semestre. Mas precisa ser lembrado isso, era tudo muito mais limitado. E a manutenção, hoje, vamos falar de hoje, que é o que mais importa, mas é importante trazer essa trajetória, né, que nós temos aqui, muita responsabilidade em colocar isso para a população. Nós estamos falando aqui de 210 unidades. Aquilo que eu falei mais cedo, né? Eu posso olhar um copo quase cheio pela ótica da parte dele que está com ar ou da parte dele que está com água. A escolha é de cada um. Então, eu estou seguro, estou visitando muitas escolas e vou dizer, é emocionante ver as crianças. Né? Quem quiser compartilhar um pouco dessa experiência que eu estou tendo, a gente tem publicado, né, no nosso Instagram, lá no Marcelo M. Férez, né, justamente para poder estar mostrando um pouco dessa realidade. Está bonito, está um espaço, sabe de quê? De paz, de amor, de esperança. Então, a gente está vendo isso nos olhos dos profissionais, os diretores e as crianças, então, é de emocionar. Então, eu tenho segurança para dizer o seguinte: temos problemas? Temos. E a minha pergunta é, quando não tivemos? Quem me diz isso são os diretores, são os professores. Sempre houve. Começamos na segunda-feira, para alguns que torcem ou dizem torcer pela educação, mas na verdade torcem pelo fracasso dela, né? A educação seria o caos na segunda-feira. Né? Talvez eu tenha tido até a minha data de exoneração projetada aí, porque não funcionaria a educação na segunda-feira. Poderíamos não ter 200 unidades e a gente iria enfrentar do mesmo jeito, como não temos hoje 24 unidades. Essas 24 unidades, elas estão em 3 categorias, essencialmente. Ou estão em manutenção, ou seja, a manutenção não foi possível chegar num nível necessário para que se possa funcionar. Isso sem contar, só um parênteses bem curto, você faz a manutenção, vão lá e destroem, tá? Tem situações dessas acontecendo, isso chega a ser assim, espantoso, né? Roubam fio elétrico que mexe com a bomba d'água, aí você interrompe a capacidade da escola de funcionar, tá? Ah, mas não tem vigia? Tem vigia. Ah, mas roubou que hora? Ah, mas roubou em outro horário que não estava com vigia e tal. Aí nós resolvemos esse problema, está em processo, tá? As coisas não são num pirlim-pim-pim, numa varinha mágica. Nós vamos ter a escola tendo atividade, inclusive no fim de semana, tendo profissionais, inclusive no fim de semana. Nós estamos mudando o modelo de portaria. A portaria da escola vai ter funcionamento em regime de 12 por 36. Então, o profissional, um porteiro vai num dia,
o outro vai no outro. O seguinte, que era o primeiro, volta no dia seguinte. Então, na segunda, na quarta e na sexta, vai um profissional. Na terça, na quinta, no sábado, vai um outro profissional. Em alternância, eu terei profissionais para poder ter atividade esportiva na escola a qualquer tempo. A escola, todas as unidades da rede municipal, terá sempre um profissional a qualquer tempo para atividades em final de semana. Então, voltando à questão da manutenção, tem 24 unidades que estão ou em processo de manutenção, ou em processo de reforma, o que é muito bom. Nós vamos chegar esse ano, se Deus quiser, nós vamos chegar no mínimo 30, mas estamos buscando chegar a 40. O compromisso é de 30 reformas. Cabe uma comparação, sabe quantas reformas foram feitas nos últimos 4 anos de gestão, da gestão anterior? Pelo que me consta, posso estar passando um dado que alguém possa divergir, aí é só apresentar. 4 reformas. Nós estamos falando de uma busca de chegar a 40 reformas, com compromisso de atingir 30. Né? Então, as reformas, às vezes, impactam o início da sala de aula. Então, nós temos que fazer o ajuste que é necessário, tá? Para poder as aulas começarem com segurança. De toda maneira, essas 24 unidades, tem algumas que nós não vamos dar conta, porque não dá para fazer a reforma rápido, não dá para fazer a manutenção rápido, a estrutura predial já não aguenta mais, ou é um espaço alugado. Aí a solução qual é? Buscar um outro imóvel. Então nós temos mais, 1/3 mais ou menos, nessa situação. Ah, mas por que não alugou antes? Não é simples alugar, tem que encontrar. Nem todo mundo quer alugar imóvel para a prefeitura. Certamente não é para esse governo que não se quer alugar. Nós estamos falando aqui do poder público municipal, credibilidade baixa. Eu lido com isso todo dia. Toda ação nossa tem credibilidade baixa. As pessoas, antes de mais nada, já suspeitam da ação. E a gente enfrenta isso com muita tranquilidade, já vivemos isso antes. Então, a realidade, para fechar, é que 3 tipos de escolas não estão abrindo essa semana. Quem ainda precisa de manutenção, quem ainda precisa de reforma, na verdade não é precisar de reforma, a reforma está em curso dentro da escola e aí ela precisa ter ajuste para poder funcionar, senão dá conflito com crianças dentro. E o terceiro grupo é de aluguel. Esses são os 3 grupos que nós temos de escolas não funcionando. Lembrando, a manutenção está apenas no início, porque a manutenção continuará ao longo do ano, melhorando as escolas, pintando as escolas e por aí vai. Arnaldo. Marcelo, Marco Antônio falou um número de 240 escolas, né? Você falou para a gente 210 que estão funcionando, 24 que ainda não teriam iniciado. Você também citou no bloco anterior que a própria oposição esteve visitando algumas escolas, entre elas a Alcindo Bessa, mostrando que reforma não começou e que as aulas também não. Hoje, qual é o número de escolas da rede? Para a gente sair, nós chegamos aqui a 234, é isso mesmo? São 234? Esse é o número. 234 escolas. Quando que você acha que essas 234 escolas vão estar funcionando 100% dentro da atividade integral de 100% com os alunos terminando todas as reformas, ou não terminando, pelo menos com condições de receber esses alunos? E aí tem uma outra contestação da oposição que eu gostaria de ouvir sua opinião em relação a essa questão de manutenção. Eles falam que o contrato de manutenção subiu de 9 para 40 milhões. O que justificaria esse valor mesmo? O que justificaria essa mudança? Bom, com relação à questão da total de unidades em funcionamento, nós estamos no ensino presencial. Tá? O que foi feito em fevereiro, pelo entendimento da área da saúde, apenas que estudantes de 5 a 11 anos deveriam ter o processo de vacinação priorizado. A gente avançou muito nesse sentido, isso nos dá segurança, e vamos iniciar uma ação também em parceria com a Secretaria de Saúde, né, que é de fazer uma testagem amostral na nossa rede. Tá? A gente está só, ainda nessa semana vamos iniciar, porque a gente está deixando que a coisa normalize. Em que sentido? Muitos alunos não foram na segunda-feira, mais alunos foram na terça, e eu tenho certeza que hoje vamos ter mais ainda, mas hoje nós temos capacidade de receber 50 mil alunos, ou em torno de 50 mil alunos na nossa rede. É muita coisa. Bom, com relação ao funcionamento, é o que eu falei anteriormente. Esses 3 grupos, não é que não tem aluguel, já tem, mas tem contrato de aluguel para estar acontecendo, isso está em definição na reta final. Eu vou destacar a questão que você mencionou na sequência aí do Alcindo Bessa, tá? Então, tudo isso está sendo feito para que não tenha nenhum prejuízo aos estudantes. O que isso significa? Não é a data que é o mais relevante, e sim o número de dias letivos. Então, não há nenhum problema
Até, por exemplo, a gente que tem um termo de acordo com o próprio Ministério Público, né, o TAC que nós temos lá, né, aponta justamente para o direito dos estudantes de ter um ensino presencial com 200 dias letivos, quer dizer, ter um ensino presencial, ponto, nas escolas, ou escolas alugadas, ou enfim, mas que os alunos tenham todos os dias letivos que são obrigatórios. Então, ao dizer que nós já ainda temos 24 unidades para começar e que vão começar na semana que vem, significa dizer o seguinte: eventuais dias letivos que não tenham sido executados nesta semana serão pagos com ajuste específico para essas 24 unidades. Então, o prejuízo é zero. Esse é o compromisso da Secretaria de Educação, né, com os alunos, em primeiro lugar, com as famílias, com a sociedade. E isso é um fator também relevante no próprio TAC do Ministério Público, porque nós não queremos, né, apresentar algo que não signifique o compromisso efetivo de retorno. E mesmo com o Ministério Público, a gente sinalizava de que o compromisso é de retornar ao padrão de 2019, né, e continuar melhorando. Arnaldo, só... Marca, quer comentar na segunda parte aqui. Não, então pode continuar, porque eu só vou lembrar que depois do seu comentário a gente vai fazer, Arnaldo, um pequeno break para depois termos até as 8h40 para conversarmos sobre outros assuntos. Pode seguir, professor, desculpe a interrupção. Vamos falar da Alcindo Bessa e eu vou falar da questão do valor do contrato, tá? Alcindo Bessa, inclusive quero mandar um abraço para a diretora Denise, né? Fez contato comigo agora. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: nós estamos tendo visitas de vereadores nas escolas. Que coisa boa. Eu espero que isso não pare, de verdade. Eu queria convidar, inclusive, os outros vereadores, porque eu sei, pela reportagem da Folha, né, que teve um grande grupo de vereadores lá, talvez um outro grande grupo de vereadores pudesse ir hoje em outras escolas. Queria recomendar, para poder a gente começar a dar o sinal que eu tanto venho tentando fazer sozinho e não estou conseguindo tão rapidamente, como certamente, se a gente tiver todos os vereadores imbuídos da causa da educação, a gente vai conseguir a disputa da melhor forma possível por uma educação de qualidade para essa cidade. Então, o convite que eu faço é para que todos os vereadores, agora só recomendo, né, como secretário de Educação, recomendo que a forma de chegar numa escola seja uma forma que a educação pede, né? A educação sempre pede educação, diálogo. Então, assim, teve situações ontem em algumas escolas que foram, nas palavras dos diretores, eles sentiram a escola invadida, né? Chegando pessoas com câmeras ligadas, procurando problema, né? Ou seja, não parece ser uma agenda de educação ou de quem está buscando ajudar a educação. A gente entende como é que funciona a política, mas eu acho que a área interna de uma escola é um espaço que precisa ser preservado, ele não pode ser contaminado por questões outras. Então, na medida que foram chegando informações para a gente, né, assim, no sentido da percepção da comunidade interna, invasão. Cheguei a ficar sabendo, inclusive, de filmagem de imagens de crianças sem autorização alguma, né? Então, esse tipo de prática não é bom. Claro, a gente está recomendando que mais vereadores possam estar visitando a escola, serão todos bem-vindos, isso aí não tem a ver com cor partidária, todos são bem-vindos, fazem um papel importante, né? Certamente, eu acredito que vão encontrar coisas que vão emocioná-los, eu posso atestar que vão encontrar, né, os alunos de volta. Então, façam isso mesmo, vamos tornar Campos, de fato, uma cidade da educação. E terão a parceria da Secretaria de Educação para os projetos, para as propostas. Certamente deve ter tido muita proposição de legislação, de ações, né, de programas que possam ajudar a educação de Campos. Temos muita gente competente em Campos. Se o Legislativo for esse grande parceiro, aí certamente nós vamos avançar muito mais rápido, sair dessa penúria de estar sem ideia e, quem sabe, junto com o Legislativo, nos tornarmos entre os 10. E por que 9 para 40, né? Eu estava vendo uma reportagem outro dia falando de material didático, dizendo que tinha uma variação chegando a 200%, 300%, 1000% de material didático. A grande questão é que você não pode comparar números sem comparar de que nós estamos falando, né? Então, o ponto central aqui nós tínhamos um tipo de manutenção que tem que conversar com os educadores, né? Tem que conversar com os educadores. A manutenção que existia nos últimos 4 anos, ela funcionava, ela atendia, se pagava 9 milhões e tinha que tipo de serviço entregue? Bom, a julgar pelo que eu encontrei, o serviço era ruim, muito
muito ruim, porque os 9 milhões foram pagos durante a pandemia com escola fechada. E estava tudo muito precário. Eu posso informar tecnicamente o que tinha de diferente. Pagava-se 9 milhões de mão de obra. E o restante de materiais era por conta de quem? Da secretaria. Às vezes você gasta 1 para 1, às vezes você gasta até mais com materiais. Aí o que a secretaria fazia? Ela tinha o recurso para comprar os materiais? Não. Então chegava lá, profissional da empresa, fazendo o seu papel, nada demais, chegava lá para trocar uma lâmpada, para dar um exemplo bem simples. Bom, o problema aqui é que a lâmpada queimou, preciso de uma lâmpada. Bom, aí fazia lá um documento solicitando à Secretaria de Educação para comprar a lâmpada. A lâmpada era comprada em um dia, em 15 dias, em um mês? Não. Aí a escola continuava. Então, essa comparação não é só imprecisa, ela é imprópria. O que a gente tem é uma solução de manutenção, ou seja, a mão de obra, o material e a entrega da solução. Ou seja, a gente só paga pela solução. O contrato anterior, você pagava por um mês de mão de obra. Se não trocasse nada, nenhuma lâmpada, você pagava 9 milhões. A gente pode pagar também 9 milhões, mas vai estar evidenciado cada lâmpada, quem trocou, como trocou, e o que custou. E qual é a referência desses 40 milhões, que também não são 40 milhões, é muita informação, desculpa eu me alongar aí para os ouvintes, né? Não são 40 milhões. 40 milhões foi o preço que a tabela EMOP, que é a tabela de engenharia do Estado do Rio, estabelece para esse serviço. Eu não sei se em Macaé esse modelo dá esse tipo de dificuldade, porque lá talvez seja mais madura essa forma de discutir, né? Eu tenho que conversar mais com Macaé. Mas na prática é assim, nós tomamos por referência onde funciona bem. Onde funciona bem, funciona desse jeito. Talvez em campo não se conheça esse modelo, a gente está trazendo para funcionar. Então, os 40 milhões foi um valor estimado para que a gente tivesse um bazar, que tem a mão de obra e o serviço. A partir daí, a gente só paga, se eu gastar, hipoteticamente, com toda a rede, 10 milhões, eu só vou pagar 10 milhões. Ah, mas, perdão, no outro mês eu preciso de mais 1 milhão, só vou pagar por serviço. É por isso que vocês estão vendo solução rápida. Eu aqui desafio os nossos educadores a dizer quando que Campos teve um nível de manutenção e reforma tão sério na história. Desafio. Porque quem está me dizendo isso são os próprios educadores. Então não há comparação de 9 com 40 e o 40 não serão 40. Por quê? Porque houve uma disputa a partir do valor de referência. Teve empresa que deu 30% de desconto em cima do lote que ela concorreu. Outras deram 20% de desconto. Então seria 40 se ninguém desse desconto. Depois do desconto, esse preço foi caindo. Agora eu concluí, tá? Desculpa me alongar um pouco. Nada, imagina. Arnaldo, vamos a um pequeno intervalo agora para depois termos o segmento final com bastante amplitude e também depois os nossos comentários aqui das manchetes. Tá no mudo, Marco Antônio. Tá. Desculpe, eu estou mexendo com a mão esquerda que não presta para muita coisa. Realmente estava no mudo, como você falou. Nós vamos agora a um pequeno intervalo. Quando voltarmos, então, teremos o segmento mais longo para encerrar nossa conversa com o secretário professor Marcelo Feres e voltaremos em instantes com o Folha no Ar. Teus, moderna empresa especializada